Este é o vídeo mais importante que eu já gravei aqui no meu canal. Não, tô brincando, eu não virei o Charles, não, né? Um grande abraço para o Economista Sincero, um dos canais que eu mais gosto aqui. Mas, de fato, esse é o vídeo mais importante que eu já gravei aqui pro meu canal, né? Falando sobre o grande reset, o The Great Reset, um plano da elite mundial para acabar com a sua liberdade, tá? Então, caso você não conheça, meu nome é Rafael Costa, sou estrategista financeiro e seja bem-vindo ao meu canal. Tem como único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que a elite econômica mundial está preparando para o futuro e por que isso vai ser desastroso para todo mundo. E calma, isso aqui não é teoria da conspiração. Tudo que eu vou te mostrar aqui é baseado no que o próprio Fórum Econômico Mundial está dizendo. Tá bom? Então, tudo que você ouvir aqui, você pode conferir depois, vou deixar algumas referências aqui na descrição. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, deixe seu like, se inscreva caso você ainda seja inscrito e ative a notificação, porque tem um vídeo novo toda terça, quinta e domingo, às 18 horas. Vamos lá. Tudo começou em junho de 2020, quando o Fórum Econômico Mundial divulgou seu tema para a próxima reunião em Davos, que vai ser em 2021, que se chama The Great Reset. E a ideia é fazer um grande recomeço da economia mundial, utilizando a pandemia de justificativa para todas essas mudanças. Tá? E eu gostaria de continuar esse vídeo mostrando este vídeo, que eu vou te passar agora, que é divulgado, que foi feito pelo Fórum Econômico Mundial, falando sobre esse The Great Reset. Põe na tela. Para mim, esse vídeo que você acabou de ver parece o começo de um filme apocalíptico. Sabe, Walking Dead, Exterminador do Futuro 2, existiam problemas no mundo, daí a elite mundial se juntou e resolveu fazer isso e deu errado. Então, para mim, se isso fosse um vídeo, né, um filme de Hollywood, o começo seria igual esse vídeo que você acabou de ver. Mas, Rafael, então o que é o grande reset? Tá? É, como eu já disse, como você viu no vídeo, um grande recomeço para tornar o mundo mais igual e combater as mudanças climáticas. Tá? Então, como você pode ver, as causas são sim nobres. O problema é a forma como eles estão querendo fazer. E uma das formas que eles vão fazer é fazer um novo acordo de Bretton Woods. Tá? E aí você pode não se lembrar, né? O Bretton Woods foi um acordo muito importante na história do mundo, e eu vou te relembrar aqui falando o que foi isso. Tá? O acordo de Bretton Woods ele foi realizado em 1944, onde ele tinha como objetivo estabelecer as regras das relações comerciais e financeiras entre a maioria dos países da época, os países mais industrializados, e lembrando que em 1944 ainda estávamos na Segunda Guerra Mundial. Então, Bretton Woods é uma cidade americana, aconteceu lá nos Estados Unidos, e como você já pode imaginar, quem tocou, quem realmente cuidou do acordo de Bretton Woods foi os Estados Unidos. E ali saiu praticamente duas grandes resoluções. O primeiro foi a criação do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, é aquele fundo que sempre ajuda os países em dificuldade, já emprestou muito dinheiro para o Brasil, agora empresta para a Argentina, que não paga, enfim, isso aí é um outro assunto. Tá? E uma outra resolução que saiu desse encontro foi a adoção do padrão dólar-ouro. Tá? O que é isso? Foi estabelecido na época que a moeda americana teria o lastro da sua moeda em ouro na proporção de 35 dólares por onça de ouro. E todas as outras moedas do mundo teriam um câmbio fixo daquela moeda, franco suíço e tantas outras, libra esterlina, para a moeda americana. E existiria uma garantia de conversão, ou seja, todo o ouro praticamente do mundo ficaria nos Estados Unidos, e caso um país quisesse o ouro dele de volta, ele levaria a moeda dele, trocaria num câmbio fixo por dólar, e esse dólar seria um equivalente a 35 dólares por onça de ouro. Esse foi o acordo em 1944.
Só que o que aconteceu? Tudo ia muito bem, a Guerra Mundial acabou, foram décadas e décadas de forte crescimento econômico no mundo, porque esse modelo de padrão dólar-euro funcionou e funcionou muito bem, até que em 1971 os Estados Unidos estavam na Guerra do Vietnã, como você pode ver nessa foto, e Richard Nixon, né, o presidente da época, de maneira totalmente unilateral, ele aboliu o padrão dólar-euro e rasgou esse acordo. Como que ele rasgou esse acordo? Ele foi em rede nacional e falou assim, ó, lembra do acordo de Bretton Woods? Não existe mais. Os Estados Unidos não vai mais converter a moeda de ninguém em ouro, tá? Não vou converter mais a moeda em ouro. E como você pode imaginar, naquele momento foi uma grande instabilidade monetária em todo o mundo, mas os países se conformaram, né? Porque aí as moedas deixaram de ser lastreadas em ouro, tá? Isso é muito importante, e elas passaram a ser as moedas como nós temos hoje, que são moedas fiduciárias, ou seja, baseadas na confiança, né? E aí que começou os problemas, porque os países começaram a imprimir moeda de maneira desenfreada, gerando inflação e um grande endividamento entre os países, tá? E aí você pode falar, não, Rafael, mas pô, endividamento dos países, o que é isso? Eu quero te mostrar agora um gráfico que eu tirei hoje do site da FMI, tá? Mostrando o grau de endividamento dos países no mundo, tá? Como você pode ver, está aí na sua tela, todos os países em vermelho na sua tela têm um grau de endividamento maior do que 100% do PIB. O que isso quer dizer? O que é o PIB? O PIB é tudo, absolutamente tudo, que um país produz ao longo de um ano. Não é quanto o país arrecada, veja bem, é quanto um país produz, tá, ao longo de um ano. E os países que estão em vermelho têm uma dívida maior do que 100% do PIB. Como você pode ver, são todos os maiores países do mundo. Então temos o próprio Brasil, Estados Unidos, Canadá, praticamente toda a Europa, Índia, Japão, alguns países da África. O que acontece? Essas dívidas estão se tornando impagáveis. E existe um grande risco de calote mundial a nível não só global, mas a nível institucional, estrutural, com os países não conseguindo honrar com as suas dívidas. Imagina o que aconteceria no mundo se os Estados Unidos um dia faltasse com o pagamento, né? Se os Estados Unidos virasse a Argentina, que não paga suas dívidas, né? A Argentina não gosta de pagar dívida, é incrível, como eles dão calote. Mas isso também, novamente, é outro assunto. Não vamos falar da Argentina nesse vídeo, que agora a gente está falando em termos globais, tá? E aí o que acontece? Eu acho que até que vocês entenderam o ponto, né? Que o mundo saiu do padrão dólar-euro, que hoje as moedas são fiduciárias, mas você pode perguntar, Rafael, mas o que é o Great Reset, né? O que é o grande recomeço que você está falando? Tudo começa desse problema. O problema é o alto endividamento dos países por conta das moedas fiduciárias. E o que acontece? O Fórum Econômico Mundial, que vai se reunir em Davos, eles querem resolver esse problema, porque esse não é um problema que seja sustentável ao longo prazo. Então, em algum momento isso vai estourar, como eu disse, vai ter inadimplência, isso pode ser uma maior crise da história mundial. Tá? Só que então eles querem resolver esse problema. Só que, para resolver esse problema, eles estão propondo uma solução que, na minha visão, é muito pior do que o problema atual. Porque o problema atual é o endividamento dos países. Só que eles estão propondo algo para resolver isso, mas que vai ser um problema muito, muito maior para mim e para você, que são os cidadãos. Vou te explicar o que é. A solução completa, obviamente, ela ainda não foi feita, porque ela vai ser feita em Davos 2021. Tá? Mas algumas coisas já foram ditas de forma oficial. Quais são algumas resoluções que devem sair de Davos 2021? Primeiro, ao fim do papel moeda. Tá? Então, hoje, cada vez mais as pessoas precisam menos do dinheiro em espécie para fazer transações. Então, você pega, por exemplo, a China, praticamente não tem transação em moeda. Aqui no Brasil, agora a gente tem o Pix, então quase todo mundo tem um celular, um smartphone, tem acesso à internet barata, tem o Pix, faz a transferência. Para que a gente precisa de papel moeda? Tá? Então, esse seria a principal resolução ali para o meio ambiente, né? A justificativa de o fim do papel moeda é não ter mais a agressão ao meio ambiente, o que é uma grande mentira, né? Você vai ver. Para resolver isso, seria criada uma criptomoeda global. Então, assim, todos os países utilizariam a mesma moeda e seria uma moeda eletrônica. Tá? Então, imagina aí com você com o seu Pix, né? Você fazendo as suas transações, e seria a mesma moeda global aqui nos Estados Unidos, na China, e isso tiraria, isso é muito importante, dos países a sua política monetária, né? Ou seja, a política monetária seria provavelmente do FMI, onde haveria uma moeda para o mundo inteiro e os países não poderiam mais fazer política monetária, ou seja, gerar inflação, exportar inflação, importar inflação, coisa que, por exemplo, o Japão tenta fazer desesperadamente, né? O Japão tenta importar inflação
Por quê? Porque lá o país está em decadência econômica por conta da baixa natalidade, tá? Mas isso é um assunto talvez para um outro vídeo, tá? Então qual que é o ponto? Então, fim do papel moeda, criptomoeda global. Outro ponto muito, mas muito polêmico, que é a renda mínima global, tá? Então a gente viveu esse ano, por conta aí da pandemia, o Corona Voucher, né? Ou seja, todo mundo recebendo, todo mundo não, né? Mas uma parcela da população recebendo um auxílio do governo. Então qual que é a proposta? Colocar esse auxílio a nível global para todos os cidadãos, tá? Provavelmente um valor, enfim, pequeno. Só que nada vem de graça, meus amigos. Isso viria por conta de um score social. Mas eu falo sobre esse score social daqui a pouco. Agora eu quero te explicar mais sobre essa questão de fim de papel moeda e criptomoeda global. Tá? O grande desdobramento, né, de você ter fim de papel moeda, uma criptomoeda global e tudo sendo rastreado pelo FMI ou por qualquer órgão que pode ser até criado com relação a isso, é que não haverão mais transações financeiras que não possam ser monitoradas, não só pelos governos locais, mas a nível mundial. Então, e também nada impede que isso seja tributado, que seja penalizado, ou, por exemplo, que as pessoas, né, o mundo, queira que haja um maior consumo para haver uma expansão econômica. Então, poderia ser tributado os poupadores, né, ou seja, aqueles que têm dinheiro nas suas contas digitais ou nas suas carteiras da criptomoeda global, poderiam ser tributados para forçar o gasto, tá? E na realidade seria o fim da liberdade econômica, tá? As pessoas não teriam mais liberdade econômica porque tudo, absolutamente tudo, seria rastreado. E aí isso me faz lembrar uma frase de Ludwig von Mises, né, o pai da escola austríaca, que a liberdade econômica é a mãe de todas as liberdades. A partir do momento que nós não temos liberdade econômica, tudo, mas absolutamente tudo que nós fazemos pode ser controlado. E aí a gente chega no segundo ponto, né, que é justamente a renda mínima e o score social. Então, nada de graça. Para você receber essa renda mínima, você vai ter que ter um belo score social, que, caso você não saiba, isso já está implementado na China já faz mais de uma década. A partir do momento que você tem todo mundo bem cadastrado, né, toda uma inteligência artificial e principalmente uma renda mínima, com todas as criptomoedas sendo rastreadas, todas as transações financeiras sendo rastreadas, aqueles que não seguem a cartilha, ou seja, que não seguem o que se é esperado dele, né, como cidadão, e aí alguém vai determinar o que é esperado, né, como cidadão, e lembrando que na China, por exemplo, liberdade de expressão não existe, aqueles que o manifestam são penalizados, são os cidadãos de segunda classe, começam a ser penalizados pelo score social, que pode ser restrição de concurso público, você não pode se deslocar, não sei se você sabe, na China, se você não tiver determinado score social, você não pode ir de uma cidade para outra, de um estado para o outro. Tá? Você pode ter limitação no acesso de serviços, como escola, como saúde, você pode ter penalização sobre a sua renda mínima, caso ela seja implementada, e uma série de outros. O fato é, a implementação da renda mínima com o score social acaba de uma vez por todas com as suas liberdades de escolha. Você vai ter que seguir uma cartilha como cidadão, porque se você não seguir, você vai ser penalizado. E isso me lembra muito uma fase de Benito Mussolini, que, caso você não saiba, foi um fascista que, junto com Hitler, dominou a Europa. Ele diz a seguinte frase: tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Então, a renda mínima, o score social, a criptomoeda global, o fim do papel moeda, joga tudo, mas absolutamente tudo para dentro do Estado. E lembrando, não é o Estado brasileiro, não é o Estado americano, é um Estado global, que quando a gente está conversando aqui, a gente não sabe absolutamente quem vai fazer isso e muito menos com quais interesses, né? Qual seria a cartilha do cidadão global, né? Você poderia talvez não comer carne, você poderia, às vezes, não poder se vacinar, ou seria obrigatório fazer uma determinada vacina, não sei qual seria a cartilha global, mas a cartilha global seria aplicada não só a mim, não só a você, como todos os outros. Então você pode perguntar assim: Rafael, você é contra o grande reset? E a resposta é sim, absolutamente sim, porque o verniz passado de diminuição da desigualdade, né, de um mundo mais verde, é absolutamente bonito, absolutamente palatável, né? Renda mínima global, diminuir a pobreza, tudo isso é muito bonito no papel, mas a verdade é que o interesse é outro, é o fim das liberdades individuais a nível global e o controle total sobre os cidadãos, assim como é na China. Então a gente está pegando o modelo chinês e aplicando no mundo inteiro. Então isso, absolutamente, eu nunca vou concordar, porque eu quero te lembrar daquela famosa frase de Voltaire que fala assim: ó, eu posso não concordar com uma palavra que sai da sua boca,
mas eu vou defender até o fim, até a minha morte, o seu direito de dizê-las. Tá? Compartilhe esse vídeo para que você possa levar essa mensagem ao maior número de pessoas. As pessoas precisam saber o que é o The Great Reset, que vai ser um grande assunto em 2021. Comenta o que você achou nesse vídeo. E um abraço. Até a próxima.